A famosa frase foi dita por Winston Churchill, então primeiro-ministro britânico, considerado por muitos como um herói nacional, ao general francês Charles de Gaulle em 1944, segundo o historiador Julian T. Jackson. Após 3 anos e meio e muitas idas e vindas, o divórcio será finalmente consumado às 23 horas desta sexta-feira, 31 de janeiro, 20 horas no horário de Brasília. Inicialmente relutante em fazer parte de uma instituição que integrava economicamente o velho continente, o Reino Unido finalmente ingressou na Comunidade Econômica Europeia, CE, embrião da atual União Europeia, em 1973, 16 anos após ela ter sido criada com a assinatura do Tratado de Roma, em 1957. A adesão não ocorreu sem percalços. Charles de Gaulle vetou 2 pedidos feitos pelos britânicos, em 1961 e 1967. Mas após sua renúncia à presidência francesa, em 1969, o Reino Unido enviou um terceiro pedido, que acabou sendo aprovado. Em 1985, os britânicos não aderiram ao Acordo de Engen, que aboliu os controles nas fronteiras, nem em 1988 a União Econômica e Monetária, (UEM), pela qual a maioria do bloco adotou o euro como moeda. Além disso, apenas 2 anos depois de ingressar na então CE, o Reino Unido realizou um plebiscito, o primeiro da história do país, sobre sua permanência na instituição. Naquela época, a grande maioria da população apoiou a ideia. Antes de se tornar primeira-ministra, Margaret Thatcher, 1979-1990, promoveu uma maior integração econômica com o continente. Mas depois de se tornar inquilina do número 10 de Downing Street, a residência oficial do Premier em Londres, suas posições mudaram radicalmente. Em 1980, a Dama de Ferro pediu à CE para ajustar as contribuições de seu país e ameaçou reter pagamentos de imposto sobre valor agregado se isso não acontecesse, com uma frase que marcou a história: "Queremos nosso dinheiro de volta". Seria um grande alívio se o Reino Unido deixasse a CE, disse o então presidente grego da época, Andreas Papandreou, na tensa cúpula de Fontainebleau, em 1984, em que Thatcher finalmente alcançou seu objetivo. Ela negociou o que seria chamado de cheque britânico, uma espécie de reembolso baseado em um cálculo complexo que o Reino Unido recebe da União Europeia. E mais de 2/3 do orçamento europeu eram destinados à política agrícola comum, da qual o Reino Unido se beneficiava pouco, diferentemente da França, por exemplo. Em 1986, com a Espanha e Portugal recém-integrados ao projeto europeu, os 12 membros do bloco assinaram o Ato Único Europeu, a primeira grande revisão do Tratado de Roma. Os ministros das Relações Exteriores da França, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Alemanha e Itália assinaram 2 tratados vitais em Roma para a criação da atual União Europeia. Em seu discurso, a Premier alertou para uma suposta intenção da Europa de eliminar a soberania nacional de seus membros e concentrar o poder em suas instituições. Não revertemos com sucesso as fronteiras do Estado no Reino Unido para vê-las reinseridas no nível europeu, com um superestado europeu exercitando um novo domínio de Bruxelas. Em seu livro Statecraft, Strategies for a Changing World, a arte de governar, estratégias para mudar o mundo, em tradução livre, Thatcher argumentou que a moeda única europeia era uma tentativa de criar um superestado e previu que ela fracassaria econômica, política e socialmente. E em 1995, entrou em vigor o Acordo de Engen, um tratado internacional por meio do qual vários países europeus aboliram os controles entre suas fronteiras internas, e o Reino Unido também não quis participar deste projeto. Se houve um aspecto da UE que sempre interessou ao Reino Unido desde o início, esse foi o mercado comum e, quanto mais ele crescia, melhor se tornava para os britânicos. O governo trabalhista de Tony Blair se tornou um dos grandes impulsionadores de uma expansão do bloco para o leste do continente, graças à influência britânica e à aprovação alemã. O número de membros da UE passou de 15 para 25 em 1º de maio de 2004, com a incorporação da Polônia,
República Tcheca e países bálticos, criando assim um espaço político e econômico de cerca de 450 milhões de pessoas. A maioria dos Estados-membros estabeleceu um período de transição de 7 anos antes de abrir suas fronteiras aos trabalhadores dos novos membros do bloco, com exceção da Irlanda, Suécia e Reino Unido, que as abriram imediatamente e sem restrições. Essa medida controversa fez com que muitos britânicos, especialmente entre as classes socioeconômicas mais baixas, sentissem que estavam sendo invadidos por um contingente de trabalhadores que recebiam menores salários e tiravam seus empregos, sentimento que seria explorado pelos eurocéticos. De acordo com um estudo realizado pela Unidade de Pesquisa sobre Migração do professor John Salt, da University College de Londres, uma das mais prestigiadas do Reino Unido, 129 mil migrantes do chamado Grupo E8, que inclui Polônia, Hungria, República Tcheca, Estônia, Lituânia, Letônia, Eslováquia e Eslovênia entraram no território britânico entre 2004 e 2005. Essa onda migratória exacerbou a retórica anti-europeia no Reino Unido e, juntamente com a crise financeira de 2008, que atingiu a economia britânica e o resto do continente, lançou dúvidas sobre a permanência do país na UE. Após 13 anos de governos trabalhistas, o Partido Conservador, então liderado por David Cameron, venceu as eleições em 2010, e, em janeiro de 2013, o ex-premier disse que era hora de os britânicos opinarem sobre o assunto. Com essa filosofia e buscando a reeleição em 2015, Cameron baseou sua campanha eleitoral na promessa de organizar um plebiscito sobre a permanência de seu país no bloco. E apenas um ano após sua vitória, ele a cumpriu, acreditando que os britânicos votariam pela permanência na UE. Estava enganado e acabou tendo que renunciar. Para Jean-Pierre Maury, vice-diretor do Instituto de Relações Internacionais e Estratégicas de Paris, o Reino Unido nunca esteve completamente na UE. Maury diz acreditar que após o Brexit nos daremos conta de que o Reino Unido estava atrasando o progresso do bloco e, embora lamente a saída dos britânicos da UE, sugere que a integração será mais fácil sem os britânicos. Segundo um estudo publicado em 2014 pela empresa Deloitte, 40% das multinacionais com sede na Europa escolheram Londres para montar sua sede ou simplesmente abrir um escritório, seguido por Paris, 8%, Madrid, 3%, Amsterdã e Bruxelas, 2,5% cada. Com o Brexit, a UE não apenas perde um membro, mas também sua segunda economia mais importante, que representa cerca de 15% do seu PIB e que contribui com mais de 13 bilhões de dólares por ano ao seu orçamento. Também perde um país com assento permanente no Conselho de Segurança da ONU e, um estado cuja capital, Londres, é um dos maiores centros financeiros do mundo. No entanto, líderes continentais como o primeiro-ministro francês, Edouard Philippe, veem o Reino Unido deixando o bloco como uma ocasião para fortalecer a competitividade de seus países e atrair empresas atualmente instaladas em Londres. A França tem uma oportunidade única, aproveitando o potencial do nosso centro financeiro, de fazer de Paris o principal centro financeiro europeu após o Brexit, disse Philippe em discurso na capital francesa em 2017. Outra vantagem do Brexit para os outros países da UE, segundo Maury, é que, com medo da organização esfacelar, seus líderes serão forçados a comunicar objetivos mais claramente aos seus cidadãos e estabelecerão melhor suas prioridades, o que poderia reforçar seu caráter democrático. A partir do Brexit, haverá um período de 11 meses, durante o qual o Reino Unido e a União Europeia terão que definir como será sua relação no futuro. Todos concordam que o mais benéfico seria um divórcio amigável. Não está claro que isso de fato acontecerá.